Olá pessoal, meu nome é Raquel, sou professora de História aqui do curso Supermódulos, vocês todos me conhecem, e hoje a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas de uma maneira diferente, mas ainda sou eu, ainda são vocês, então a gente vai seguir o nosso fluxo normal de toda sexta-feira, certo? Bom, hoje as turmas de pré-vestibular vão conversar um pouquinho sobre o período do Brasil que se inicia, né, na historiografia usual, que é sobre o Brasil pré-colonial, tá? Trouxe alguns slides, como a gente sempre faz em sala, para a gente nortear essa nossa discussão. Primeira coisa que a gente precisa conversar é com relação a esse termo, né, pré-colonial. Quando a gente normalmente considera que o Brasil colônia começa a partir do último ano aí do século XV, né, o ano de 1500, a gente já está considerando que isso aqui é Brasil colonial, mas não. A gente precisa desconstruir um pouquinho, né, e considerar que de 1500 a mais ou menos 1530, né, alguns historiadores apontam para 1532 e outros 1534. Então a gente vai pegar como 1530 como um marco normalmente utilizado, né, pelos autores, como um marco de realmente início da colonização brasileira. Então esse período de 3 décadas é que a gente vai chamar de período pré-colonial. E por quê? O que será que começou a acontecer em 1530 que nós não tínhamos a partir de 1500, né? Então, o que começa em 1530 é o povoamento desse território que a gente hoje vai chamar de Brasil pelos europeus, né? Não exatamente um povoamento como nós conhecemos hoje, mas pelo menos uma fixação um pouquinho mais frequente de pessoas vindas da Europa nesse território. De 1500 a 1530, o que a gente tinha era a passagem desses europeus por aqui. Eles apareciam, né, realizavam algumas atividades que nós vamos ver daqui a pouco, mas não havia um projeto nem da coroa portuguesa e nem um projeto particular de fixação no território. Então a gente vai chamar esses primeiros 30 anos, mais ou menos, de período pré-colonial, ainda não é colônia. Então a colônia se configura quando inicia-se um povoamento. Seja povoamento, como eu falei, um projeto particular ou um projeto, no caso aí, vindo diretamente da coroa portuguesa, no caso do Brasil, tá? Então a gente vai começar olhando aqui no slide, para a gente poder lembrar um pouquinho do contexto internacional. Na verdade, nós já conversamos sobre isso, né? Esse foi o tema das nossas últimas aulas. O contexto internacional, ele vai nortear a vinda desses europeus para cá. Obviamente, né? O Brasil ele não está isolado, a gente precisa enxergar o Brasil como parte desse contexto global e, obviamente, se os europeus vieram para cá, precisamos entender o contexto disso, o motivo, tá? Bom, expansão marítima, obviamente, né, ou as grandes navegações, como também são conhecidas, cujos objetivos eram tudo aquilo que a gente já trabalhou. Busca por riquezas, busca por novas terras, busca por novas oportunidades de comércio, né, fugindo daquele comércio do mar Mediterrâneo e buscando um comércio da Rota do Cabo, né, navegando um pouco mais e conhecendo um pouco mais o Oceano Atlântico. Isso tudo foi possível para que os europeus pudessem vir para cá. Portugal, lembrando que foi pioneiro nesse processo, né? As consequências disso são territórios na Ásia, África e América que começaram a ser conquistados e colonizados pelos europeus, né? Inicialmente por Portugal e Espanha, né? Que se destacaram. Portugal como pioneiro, Espanha logo depois, né? E eles se destacaram como essas potências ultramarinas e iniciaram esse povoamento. Aqui a gente vai falar de América, né? Então, principalmente na América, a gente tem essa presença espanhola muito forte e no caso do Brasil, a presença portuguesa. Bom, não tem como a gente falar de chegada dos europeus e esquecer que esse território, na verdade, vocês veem, né? O tempo inteiro eu tô falando de povoamento, como se o território não tivesse povoado, né? Mas aqui, ó, eu vou até frisar, povoamento europeu desse território. Senão, a gente acaba esquecendo que os indígenas estavam aqui, né? E quem eram esses indígenas, como eles se organizavam, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar um pouquinho nisso também, né? Deixa eu botar esse negócio aqui, senão eu vou acabar me enrolando. Bom,
Os indígenas brasileiros estavam organizados em aldeias que organizavam-se, por sua vez, em tribos, tá? Eles viviam em diversas regiões, é só a gente pensar, né, nos biomas brasileiros, né? Os indígenas, eles viviam espalhados pelo território, então eles se adequavam às regiões às quais eles estavam ocupando. Por exemplo, viviam à margem dos rios, no interior da floresta ou nas costas litorâneas. Inclusive, os indígenas brasileiros, tecnologicamente falando, eles não eram muito assim desenvolvidos, então eles tinham que se adaptar às condições naturais às quais, né, eles estavam ali inseridos. Então, por exemplo, a dieta indígena, se aquela tribo especificamente vive próximo a faixas litorâneas, os seus hábitos alimentares vão ter a ver com frutos do mar, por exemplo, tá? Bom, eram politeístas em geral, tá? Ou seja, acreditavam em 2, 3 ou, sei lá, vários deuses. Geralmente esses deuses tinham relação com a natureza também. Eles não tinham escrita, não dominavam essa habilidade de escrever, não tinham desenvolvimento urbano e não possuíam também pleno domínio sobre a metalurgia. Então a gente observa que isso acabou também norteando um pouco a relação entre europeus e indígenas brasileiros. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui e se depararam com os indígenas, eles perceberam uma coisa muito infeliz para eles, né? Os indígenas, eles não utilizavam, por exemplo, na sua indumentária, metais. Então, eles não usavam adornos feitos de ouro, de prata, né? O que levou os portugueses à ideia de que, olha, nesse território não tem ouro. Na verdade, a gente hoje sabe que no território tinha ouro, né? E que muito provavelmente os indígenas entravam em contato com esse ouro, mas não sabiam o que fazer com esse ouro. Então, pelo menos, sei lá, mais de 99% das vezes, né, os indígenas, eles não dominavam a metalurgia. A base da alimentação era mandioca, batata doce, raízes e frutas. A caça, assim como, né, não, a pesca até que não, mas a caça não era tão comum assim para os indígenas. Só vocês, é claro que ela acontecia, né, mas ela não era tão rotineira. É só a gente parar para pensar no seguinte: se o cara não domina a metalurgia, vocês podem imaginar a dificuldade que o cara ia ter para caçar um alimento, para caçar um animal, querendo dizer, né, para limpar, preparar esse alimento sem o uso de metais. Isso aí certamente dificultava muito, então era muito mais comum que eles se alimentassem, né, de outros tipos de alimento. Praticavam quase todos o canibalismo antropofágico, né? Aí a gente tem que pensar nessa questão da antropofagia. Antropo, ser humano, né? E fagia, alimentar, alimentação. Então, assim, o canibalismo antropofágico é um canibalismo característico do ser humano. Ou seja, não é na ideia, assim, de você sacrificar um outro ser da sua espécie para se alimentar dele para matar sua fome, não. A ideia é ritualística. Então, você sacrifica um outro ser humano, obviamente de tribos diferentes, até para preservar, para manter a existência da própria tribo. Então você sacrifica o ser humano por quê? Porque você acredita que fagocitando, ou seja, se alimentando da carne daquele outro ser humano, você vai assimilar as qualidades dele, né? Então era um ritual, era uma coisa muito séria, né? Os indígenas, eles se separavam, primeiro vinham os anciãos se alimentar, né? Por quê? Porque eles eram considerados as pessoas mais importantes, eram os mais sábios daquela comunidade. Depois a gente tem as pessoas, assim, os adultos, né? Os jovens adultos e depois as crianças, né? Que teriam, no decorrer de sua vida, mais oportunidades de participar, né, daquele tipo de cerimônia. Então as crianças eram deixadas por último. Então era uma parada muito séria, assim, que eles faziam. Então era algo muito comum. Obviamente, né, para os portugueses aquilo foi um grande choque. Então, assim, vocês podem imaginar, né, dentro de um conceito cristão, católico, o que seria, no século XVI, o canibalismo, né? Então isso era uma coisa muito louca. Que nesse primeiro momento, nesses primeiros 30 anos, os portugueses não quiseram tocar muito nesse assunto, não. Porque vocês vão ver que nesse primeiro momento, os indígenas eram muito importantes para os portugueses. A partir do século XVI, quando os europeus vão querer começar a povoar o território, aí sim
eles vão começar a desqualificar os indígenas. Por quê? Porque eles vão disputar com esses indígenas a posse do território. Então, os discursos de que são selvagens, que são canibais, horrendos e tudo isso começa a surgir de uma maneira mais em larga escala, certo? Voltando aqui então. Canibalismo, os grupos do norte eram os únicos que produziam cerâmica e tecelagem, técnicas de cultivo muito arcaicas, né? Então eles até faziam agricultura, obviamente, mas eles não tinham pleno domínio sobre essa agricultura, né? Então, por exemplo, eles não vão conseguir, como os astecas, construírem, sei lá, canais de irrigação e ilhas artificiais, ou como os maias, observatórios astronômicos, né? Ou agriculturas em terraços, como os incas faziam lá na Cordilheira dos Andes. Então, assim, o domínio tecnológico sobre a natureza vai ser um pouco diminuto em comparação a essas outras populações nativas da América. Pajés eram médicos e líderes espirituais ao mesmo tempo, então é muito interessante porque você percebe um quê de medicina oriental nisso aí tudo, né? A gente hoje aqui no Brasil é tão ocidentalizado, mas a gente percebe que os nossos primórdios, eles uniam a vida espiritual, né? Quer dizer, a saúde espiritual com a saúde física. Então isso era muito interessante. O líder espiritual é também o cara que vai curar as tuas doenças. Então era tudo considerado como se fosse uma única coisa. A saúde, ela é única, tá? Isso é uma característica indígena também. Trabalho com separação de gênero, mulheres cuidavam das crianças, agricultura e do artesanato, e os homens responsáveis pela caça, pesca, pela proteção dos demais da tribo, também, ou seja, no caso dos conflitos, né? Então vamos dar uma passadinha aqui nesse slide. Bom, mais ou menos, né, as principais comunidades indígenas se organizavam da seguinte forma, geograficamente falando. Carijós ou Guaranis ocupavam o interior do Brasil, de São Paulo descendo até o Paraguai. Temiminós e Tamoios, inclusive vou até pular aqui para a gente poder estabelecer essa conversa, porque vai ter uma aula que a gente vai conversar sobre isso. Temiminós e Tamoios, eles se estabeleciam ali no entorno da Baía de Guanabara e competiam por esse território. Então, né, a gente vai ter alguns conflitos aí, inclusive um conflito chamado Confederação dos Tamoios, né, que tem a ver inclusive com a expulsão dos franceses, que nós vamos falar numa aula vindoura, tá? Caetés viviam próximos ao Rio São Francisco, potiguares ocupavam a região norte do Brasil, tupinambás, região nordeste quase inteira, tupiniquins habitavam a região entre Ilhéus, na Bahia, e Espírito Santo, né? Então a gente percebe que tem toda uma questão aí geográfica de ocupação, como eu falei, e cada tribo indígena vai conseguir o quê? Vai conseguir se adaptar à região a qual ela está inserida, com relação a hábitos alimentares, etc. Bom, esse encontro entre os dois mundos, né, vai ser uma coisa assim muito, muito importante também a gente parar para analisar. Né? Obviamente, é algo completamente inusitado. A chegada de europeus na costa brasileira, isso desperta interesse e curiosidade de tanta gente. Tem tantas obras literárias e cinematográficas a respeito disso. Então é interessante, principalmente trabalhando com pré-vestibular, porque isso tudo pode aparecer como fonte histórica para você, tá? Livros de, sei lá, José de Alencar, né? Obras clássicas brasileiras e até portuguesas também, que vão falar desse encontro, né, do europeu com o indígena, né, o nativo da América. Então é muito interessante a gente parar para pensar um pouquinho a respeito disso. Bom, primeiro contato foi totalmente pacífico e amistoso. Por quê? Porque se os portugueses ainda não desejavam fixarem-se no território, se aquilo ainda não era um projeto, então por que eles vão entrar em disputa com o índio? Não faz sentido, né? Agora, a partir do momento que o projeto torna-se povoar o território, ocupar o território para assim chamá-lo de seu, aí o indígena e o europeu vão começar a entrar em conflito. Mas é importantíssimo, é imprescindível que vocês compreendam que nesse primeiro momento, no período pré-colonial, a gente tem total relação amistosa entre nativos da América Portuguesa e portugueses, certo? Como eu acabei de falar, né? Todo esse clima pacífico e amistoso só foi possível porque os portugueses não demonstraram interesse em dominar o território.
Muita curiosidade vai envolver ambas as partes, né? Muitos relatos, né? Nós, como os nossos indígenas, eles não produziam escrita, os relatos, eles são sempre a partir de uma visão eurocêntrica, tá? Sempre a partir do olhar europeu. Então, é muito importante que a gente pense nisso quando lá diante da prova, né? No Enem, o UERJ, PUC, FGV, a prova que vocês quiserem fazer, vocês vão perceber que todo texto de época, toda fonte primária, né, sobre esse assunto vai vir sob um olhar eurocêntrico, ou seja, a partir da ótica europeia. É importante também para a gente entender algumas opiniões e juízos de valor que podem aparecer. Vamos seguir então. Bom, principais aspectos do período então, para a gente finalizar essa parte, né, é o seguinte: não existem portugueses fixados no território brasileiro, nem mesmo os jesuítas. Gente, isso é muito importante, porque muitas questões vão trabalhar isso, né? Então, vamos pensar no seguinte. Deixa eu vir aqui pro cantinho. Vocês sabem que meu quadro é uma bagunça. Ó, vou até trocar de cor, para de repente a gente fazer essa desassociação. No século XVI, lá na Europa, pensando em... Ih, gente, que expansão marítima aqui. Viajei aqui. Tema da outra aula. Pensando em reforma protestante, todo aquele baque que a Igreja Católica sofreu, né, no Concílio de Trento, quando a Igreja vai assim, começar a pensar na criação de uma ordem religiosa para lidar com os nativos, né, com essas pessoas que a expansão marítima estava colocando em contato com os europeus, vai surgir a ideia da criação da Companhia de Jesus, né? Então, a Companhia de Jesus, os padres jesuítas, que são os verdadeiros catequistas, né? São os caras que vão ter, assim, como objetivo principal a catequese desses nativos. Esses caras, eles vão vir para cá com esse objetivo. Só que pensa comigo, se nesses primeiros 30 anos não há objetivo de povoamento, não faz sentido esses caras estarem aqui, né? Simplesmente investindo em toda uma estrutura, né? Porque aí você pensa, para o padre jesuíta fazer a catequese, ele vai ter que ter uma estrutura física, ele vai ter que ter toda uma questão aqui organizada, e a Igreja Católica ela não vai dispor desse investimento nesse momento. Então a Igreja Católica ela vai aguardar que os portugueses façam esse trabalho, invistam, sejam eles coroa portuguesa, sejam eles particulares, para aí sim a igreja se instalar aqui e iniciar essa catequese, né? Então é muito importante, porque muitas questões vão trabalhar isso aqui, ó. Ah, porque durante os 30 primeiros anos de presença portuguesa no Brasil, vieram os padres jesuítas. Não, isso não é verdade. Então é muito importante que vocês desassociem isso. Por isso que esse slide aqui vai concentrar características específicas, né, do período pré-colonial. É como se vocês tivessem na mente de vocês uma caixa onde está escrito período pré-colonial. E dentro dessa caixa, vocês vão colocar características específicas desse período. Características que não vão se repetir em outro período. Isso é muito importante, tá? Bom, como nós já falamos, o relacionamento entre indígenas e portugueses é muito amistoso, né? A gente precisa falar também, eu vou pular esses dois aqui do meio para voltar depois, porque eu acho que didaticamente fica mais interessante. Expedições guarda-costeiras, o que são essas expedições, né? Os portugueses, assim que colocaram pé aqui, procuraram por ouro, né? A gente, na aula passada, quando a gente falou de expansão marítima, a gente falou um pouquinho de mercantilismo. E nós vimos que a característica básica do mercantilismo português, assim como o espanhol, é o metalismo, que é a busca e acúmulo por metais preciosos, né? Então, assim, a gente entende que os caras queriam ouro, prata, pedras preciosas, né? Então eles chegam na costa, procuram, alguns indícios dão, pelo menos a partir da interpretação de alguns portugueses, alguns indígenas dão indícios de que existe o metal aqui dentro do território, e aí eles confiam naquilo, querem confiar, querem acreditar e buscam por metais preciosos.
Obviamente que, seguindo o exemplo espanhol, lá na costa do Pacífico, quando a Espanha chegou na América, imediatamente ela encontrou prata, principalmente, ouro também, encontrou indígenas trajando, né, em seus adornos esses metais preciosos. Então Portugal pensou, pô, se na costa do Pacífico a Espanha encontra metal precioso, na costa do Atlântico quer dizer, o metal precioso vai estar na costa do Atlântico também. Né? Então essas expedições guarda-costeiras, a gente chama assim, porque eram expedições guarda-costas que aconteciam na costa do oceano. Então os portugueses subiam e desciam em suas embarcações procurando por ouro, parando de vez em quando, obviamente, fazendo pequenas expedições, procurando por metais preciosos e não encontravam. Hoje a gente sabe, né, que o ouro ele só vai ser encontrado lá em 1695, finalzinho aí do século XVII, nas regiões de Minas, Mato Grosso e Goiás. Então estava muito mais para o interior, não estava na costa, né? Ah, poxa, Raquel, mas por que eles não se embrenharam nessa mata e procuraram por ouro e tal? Gente, por vários motivos. Primeiro, é uma mata fechada, virgem para os portugueses, completamente inexplorada. Uma fauna e uma flora desconhecidas. Então tudo isso desanimava um pouco, né? Então eles preferiam acreditar que, seguindo o exemplo da costa do Pacífico, aqui na costa atlântica, o ouro estava presente também, né? Então, fazendo essas expedições guarda-costeiras, né, e essas expedições sendo mal sucedidas, isso acabava, né, motivando para que essas expedições se repetissem, porque não é possível, eles iam ter que encontrar esse negócio aqui, né? Bom, e enquanto vinham para cá, né, nesses momentos em que apareciam aqui, eles acabaram encontrando uma árvore bastante frondosa, que a gente chama de pau-brasil, né? Uma árvore bastante frondosa que eles já até conheciam e sabiam que, se você processasse o miolo daquele tronco ali, o miolo daquela madeira, você ia chegar num pó, como se fosse uma, sei lá, uma serragem, né? Que aquilo ali, em contato com a água fervendo, aquilo ali poderia servir de corante para tingir tecidos num tom avermelhado, né? Então, por isso que o nome da árvore era pau-brasil. Brasil que vem de brasa. A cor, né, do interior da madeira era como se ela estivesse em brasa, né, em tom muito avermelhado. E aí, acabou justificando do tipo, bom, a gente já está aqui mesmo, né, vamos levar uns troncos aí desse pau-brasil para a gente poder, sei lá, pagar um pouco dos custos da viagem. Era lucrativo, mas não chegava aos pés de você encontrar ouro, obviamente. Então, eles levavam alguns troncos desse para a Europa, comercializavam lá. Né, nos primeiros momentos em que isso aconteceu, nas primeiras vezes, os indígenas eles se aproximaram dos portugueses e auxiliaram os portugueses, né, nesse extrativismo do pau-brasil. Inclusive, eu vou até colocar essa palavra aqui, extrativismo, para a gente poder trabalhá-la diferenciando-a de cultivo. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá, gente? Deixa eu só concluir. Esses indígenas, eles recebendo, quer dizer, eles auxiliando nesse trabalho, eles acabaram recebendo como pagamento ou como um obrigado, né, naqueles primeiros momentos ali, alguns objetos que os portugueses tinham em mãos, né, do tipo, pô, valeu pelo trabalho, fica aí com esse machado, fica com esse facão, olha essas miçangas para você se enfeitar, olhem esses espelhos, objetos que, pô, para os indígenas eram completamente diferentes, desconhecidos, né? E então a gente costuma dizer que os indígenas, quando faziam esse trabalho de extrativismo do pau-brasil, auxiliando os portugueses, eles recebiam pagamento, sim, né? Porque eles recebiam objetos em troca desse trabalho. Então, por isso, nós não podemos dizer nunca que a mão de obra envolvida no extrativismo do pau-brasil é uma mão de obra escrava, jamais. É uma mão de obra livre e indígena. Não é escrava por quê? Eles não são forçados a trabalhar, então o livre-arbítrio indígena se mantém, tá? Os indígenas aí recebem algo em troca do seu trabalho, certo? E eles também, e os próprios indígenas, como eu falei, com o livre-arbítrio mantido, eles não podem funcionar como moeda de troca também, eles não podem, eles não têm valor comercial, eles não são vistos como uma mercadoria, tá? São seres humanos que estão realizando ali alguma atividade.
Conforme esses 30 anos, 30 e poucos anos foram se passando, os indígenas continuaram a cortar os troncos de pau-brasil antes que os portugueses voltassem, né? E aí os portugueses, para que os índios pudessem abrigar esses troncos, acabaram construindo feitorias. Feitorias são armazéns fortificados que foram se espalhando pela costa brasileira, onde os indígenas iam estocando esses troncos de pau-brasil, né? Então a gente está vendo aí nascer o primeiro ciclo econômico, a primeira atividade econômica que envolve o Brasil, né? Atividade comercial. Vamos lá voltar para essa desassociação de extrativismo e cultivo, tá? A gente usa muito mais esse termo cultivo e por isso vocês podem acabar entrando em conflito com o termo extrativismo. Algumas questões também vão falar de cultivo do pau-brasil e só por isso a alternativa já vai estar completamente errada, tá, gente? Ó, extrativismo vem do verbo extrair, é você retirar algo de algum lugar, algo que já vem pronto, que a natureza já ofereceu. Então, quando os portugueses chegaram aqui, essas árvores elas já existiam. Então, obviamente, eu vou chamar isso de extrativismo, porque eu vou retirar. Cultivo não. Cultivo é quando eu provoco o nascimento e o crescimento daquilo ali. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar vai ser cultivada no Brasil, é óbvio. Obviamente, eu vou plantar a cana, eu vou cuidar, adubar, regar, etc. A cana vai crescer, eu vou cortar a cana. Então, quando a cana estiver pronta na minha mão para virar açúcar, eu cultivei essa cana desde o início. Diferente do pau-brasil, que já se mostrava aqui na costa litorânea brasileira, na Mata Atlântica, pronta. Quer dizer, pronto, o pau-brasil. E uma curiosidade, já que a gente está falando de pau-brasil, né, eu vou arriscar falar um pouquinho ainda a língua portuguesa. A palavra brasileiro, e eu gosto de falar isso nas minhas aulas porque isso já foi tema de questão, principalmente para vestibular, né, que a gente trabalha essa questão da interdisciplinaridade. Vou até usar no gênero masculino. A palavra brasileiro, o sufixo eiro, né, na língua portuguesa, geralmente, tá? Que a gente sabe que a língua portuguesa tem várias exceções, né? Mas o sufixo eiro, ele aparece para designar ocupação, profissão ou ofício. Como, por exemplo, marceneiro, engenheiro, bombeiro, padeiro, e por aí vai, né? Acho que agora na cabeça de vocês está vindo um monte de nome, marinheiro, enfim. Só que aqui no Brasil, a gente tem, nessa palavra, o sufixo eiro empregado no adjetivo pátrio. Ou seja, brasileiro é aquele que nasce num país chamado Brasil. Porém, pessoal, nesse momento aqui, brasileiro designava ofício e ocupação. Era exatamente como era chamado o nativo, o indígena, que trabalhava com o extrativismo do pau-brasil. Então, na verdade, a gente tem essa palavra sendo designada como ofício, e conforme o tempo foi passando, essa terra ganhou o nome de Brasil, e o brasileiro acabou virando um adjetivo pátrio também. Só uma curiosidade. Bom, então, vamos lá. Recapitulando. Primeiro ciclo econômico, extrativismo do pau-brasil com mão de obra livre e indígena, certo? Então, essas são as características desse período que vocês precisam ter, né, na cabeça, porque esse conteúdo é super fácil, super tranquilo, mas que tem alguns detalhes que podem acabar pegando no seu pé. Então, se você tiver, né, assim, uma fichinha com todas essas características na sua cabeça, na hora que você estiver diante da questão, falou em 1530, falou nas 3 primeiras décadas, ou então, antes que o povoamento português de fato se efetuasse no Brasil, você, opa, tá falando de período pré-colonial. Por ser um conteúdo muito fácil, dificilmente a questão vai vir no período pré-colonial, porque ele não vai facilitar no enunciado, ele vai tentar dar uma dificultada no enunciado, mas você, que é aluno supermódulos, que teve essa aula comigo, você não vai cair nessa armadilha, certo? Bom, ficamos por aqui, né? A aula de hoje se encerra nesse momento. Espero que vocês tenham gostado.
Depois eu vou passar lá no grupo uma folhinha de questões sobre o assunto para que vocês possam resolver. Estarei lá disponível para a gente tirar as dúvidas. Não esqueçam, em hipótese alguma, de colocar o nome de vocês nos comentários do vídeo, porque é dessa forma que o curso está registrando a sua presença aqui. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada!